Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Os Caminhos da Política. É uma iniciativa inédita do consórcio de mídia MEON e T7 News, que vem oferecer para você, eleitor, informações isentas e imparciais e uma pluralidade muito grande, para que você tome a decisão mais acertada possível quando chegar o momento de você exercer a sua cidadania. Essa parceria, como eu disse, é inédita e ela está retratada aqui, ó, nessa última edição impressa do MEON. Nós fizemos questão de registrá-la. Este, que é a mídia impressa, a única mídia impressa atualmente em circulação em São José dos Campos, ele agora se tornará um jornal semanal e vai reunir as informações produzidas por esses dois veículos de imprensa. E hoje conosco aqui no estúdio, Paulo Eugênio, vice-prefeito de Caçapava, já foi vereador no município, tem uma experiência muito grande de mais de 20 anos de gestão pública. Muito obrigado pela sua presença. Paulo, seja bem-vindo. Eu que agradeço esse momento, Limão, do T7 News, por essa oportunidade, do consórcio de vocês junto com o MEON, que eu acho que isso aí engrandece, né, a nossa região, a informação e a oportunidade de estar aqui, né, de estar falando com vocês esse cenário político, esse momento político que passa a minha cidade, Caçapava. E você, Paulo, geralmente o vice-prefeito ele é um cargo figurativo, ele fica de stand-by, dá um problema, ele assume e toca a gestão. Mas você é um vice-prefeito atuante, você é um pouco diferenciado ali. Como é que é a sua rotina? Como que foi sua rotina, pelo menos até hoje, na prefeitura? Verdade. A figura do vice-prefeito sempre foi aquela figura de quando precisar assumir. E eu assumi o compromisso, né, no começo do meu mandato, de trabalhar pela cidade. Eu sou um caçapavense, eu sou nascido em Caçapava, minha família é de Caçapava. Então eu assumi esse compromisso de atender, de eu ter o meu gabinete e fazer essa interação com todas as secretarias, de trabalhar, né, com as demandas do município. E eu acabei levando esse título, né, de vice-atuante. Eu tenho um bom relacionamento, né, com a Câmara Municipal, onde as tratativas das demandas dos vereadores, eu fazia essa ponte da população, né, e a prefeitura, ajudando, né, a prefeitura a cuidar da cidade. E você, presidente do MDB, do Diretório Municipal do MDB, e tivemos um reforço nesta semana com a filiação do presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Exatamente, Limão. Hoje, o vereador Vitor Tadeu, que foi eleito, né, nesse último ano de mandato para presidir a Câmara Municipal de Caçapava, ele veio para o MDB e hoje ele já se encontra, né, participando de nossas reuniões e do trabalho interno partidário. Paulo, a gente vai tratar de eleições municipais, mas daqui a pouco, antes eu quero entrar num tema muito atual. Nesta semana, houve aí um rompimento político entre você e a prefeita Pétala, e em decorrência disso houve exoneração de algumas pessoas ligadas a você da prefeitura. Como que foi esse processo de rompimento? Por que ele existiu? Isso aconteceu mesmo, né? Depois de 3 anos e 3 meses trabalhando ali dentro da prefeitura, o MDB com seu grupo, com seu diretório, onde que tem uma abertura grande de participação, né, de opinião de cada um, achou melhor, né, colocar à disposição os cargos que a gente tinha dentro por uma incompatibilidade de ideias, entendeu? Que eu levei até a prefeita, né, que o partido queria uma participação maior de governo, que tinha o vice-prefeito, o presidente da Câmara, e a gente queria mais essa participação junto nesse ano eleitoral para partir para o ano que vem, né, num novo mandato. Só que se tem 2 grupos, né, de dentro da prefeitura que se fala, o grupo da prefeita e o grupo do vice, e não houve esse consenso de ideias, e eu e a prefeita, numa conversa, achou melhor cada um ter o seu caminho, cada um ter a sua estrada para seguir aí até as eleições de outubro, e a gente vê o que acontece. Você naturalmente deve estar aliviado, né? Porque a gente percebe que a gestão da prefeita Pétala está
mal avaliada na cidade, né? Sim, a gente, por mais que a entrega, né, o trabalho feito durante esses 3 anos, que foi bastante, hoje a gente tem sim uma rejeição grande, né, que a gente tenta reverter ainda com o trabalho. Pelo menos da minha parte eu tentava, porque agora não faço parte mais, né, desse grupo da prefeitura. E também por próprio pessoas, né, que ela trouxe também de fora para trabalhar, que acabou trazendo um pouco de desgaste, tanto para mim e para o grupo do MDB, que é totalmente de Caçapava. Então, um momento ali de virada de chave, porque toda administração começa com bastante expectativa, muito trabalho a ser executado, muitas ideias e muitas vontades. E aí, em algum momento, isso aí vai se perdendo, né? Esse momento, você acredita, quando ela trouxe essas pessoas de fora de Caçapava para dentro da administração? Sim, nem todos, porque não são muitos, entendeu? Que nem falo que tem bastante gente de fora. Mas eu falo que uns ou outros, entendeu? Que eu acho que teve bastante assim desgaste, tanto com o legislativo e quanto com a pessoa do vice-prefeito. Dentre essas pessoas, um dos mais conhecidos, em razão até de escândalos que foram registrados recentemente em Caçapava, é o secretário de governo, Sérgio Matos, né? Ele chegou ao município e, em pouco tempo, ele primeiro se envolveu num episódio em que ele chamou a vereadora Dandara para conversar, para tentar trazer a vereadora Dandara para a base aliada, oferecendo vantagens indevidas. A vereadora gravou essa conversa, expôs esse modus operandi do secretário de governo. E, no segundo momento, com a própria vereadora Dandara, em que disse que ela teria fetiche pela secretaria. 2 episódios lamentáveis que fez com que esse secretário em específico ficasse conhecido do público, né? E como que você avalia esses 2 comportamentos que foram tidos em pouco tempo, ele à frente da gestão Petra? Triste. Eu digo isso porque eu participo da política da minha cidade há bastante tempo, né? E quando você se toma um gestor público, né, de trabalhar dentro da prefeitura, você vê um colega de trabalho com um comportamento, sabe, não adequado, até oferecendo vantagens, que isso aí eu não estou falando, está gravado, você mesmo colocou aqui, né, que isso aí foi colocado nas mídias e está aí para quem quer ver, né? E dizer que eu não concordo e nunca concordei com isso, com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. E é uma das causas que veio desgastando também, né? Com o meu grupo, com o grupo da prefeita, com pessoas, né, que não são da cidade e ter esse tipo de comportamento e esse jeito de trabalhar. E de onde que saiu o Serginho, o Paulo? Como que ele foi parar em Caçapava? Quem indicou? Quem que fez essa conexão da prefeito com ele? O Sérgio é uma pessoa conhecida no meio político em Brasília, São Paulo. Quando eu trabalhei 8 anos, né, da minha vida pública na Assembleia Legislativa, então eu tinha muito contatos com políticos, eu conheci ele de lá, mas ele começou, entendeu, a ter um contato mais forte com Caçapava foi quando ele era superintendente, né, de um órgão federal que cuida das áreas públicas da União, e ele visitava toda a cidade, né? E foi ali, entendeu, que teve esse contato, né, com a prefeita, com tudo, e o convite partiu da prefeita dele trabalhar dentro. Quando eu fiquei sabendo, entendeu, ele já estava dentro da prefeitura trabalhando. E o que a prefeita objetivava naquela época de trazê-lo para a administração? O que ela estava esperando? Não sei se ela esperava uma experiência, entendeu, diferente de pessoas de fora, de Brasília, São Paulo, que pudesse estar, entendeu, somando com nossa cidade, com o nosso governo, né? Mas eu acho que nem sempre isso funciona, porque são mundos diferentes, né? São mentalidades diferentes, características diferentes, cultura diferente do povo, né? Do que você viver numa cidade grande e viver numa cidade ainda com características de cidade, sabe, pequena ali,
como o Vale Histórico, que a gente tem muitos ali. Então, eu acho que isso levou a ela a trazer ele, né, com essa experiência dele estar somando, ajudando no governo. No episódio em que ele ofereceu vantagens indevidas para a vereadora Dandara, a vereadora relatou na época que ele ofereceu de fazer a campanha eleitoral dela pelo MDB. E você é presidente do MDB. Então, como que ele falava em nome do partido? Você estava sabendo? Quem autorizou ele? Ele falava em nome da executiva estadual? Como é que foi essa intromissão dele na política local? Que ele tem os contatos deles também partidário lá em cima, né? Sendo na União ou no Estado, né? Logicamente, ele deve ter um contato, entendeu, dentro do MDB, mas o meu contato, que é o coordenador regional com o coordenador estadual, sempre foi ali dentro, entendeu? E ele nunca participou em conversa comigo dentro, entendeu, do diretório do MDB. Ele falava em nome próprio naquele momento. Falava daquele momento, mas não tinha ligação nenhuma partidária, tá? Até eu assumir o partido em Caçapava. E um outro episódio também que ficou marcante foi o episódio do fetiche. Ele falou que a vereadora Dandara tinha fetiche por ele. E, em decorrência disso, a base aliada pediu a cabeça dele para a prefeita. Só que a prefeita preferiu mantê-lo na administração. O que existe entre eles que a prefeita não consegue ou não quer desfazer do Sérgio Matos da administração? Sim, a prefeita, eu tive um relacionamento com ela muito aberto, né? E sempre respeitei ela ser, entendeu, a 01, eu ser o 02, e ela tiver que falar comigo aquilo que ela acha necessário, né? Então, nunca teve participação minha, entendeu, em conversa deles, o porquê dele, o porquê de contato, contato com São Paulo, seja ele que for de política ou marketing. Eu nunca me envolvi, sabe, porque eu não tive espaço para isso e também não fui convidado para participar. E eu sempre respeitei, se é à vontade, tem que ser, porque ela é a prefeita, ela é a ordenadora de despesa e é a pessoa que fica, né, com o CPF dela exposto, né? Ela que, então eu acho que ela agiu melhor pela cabeça dela, né? De manter tudo isso e conduzir dessa maneira. Outra pessoa também que é de fora de Caçapava e ocupa uma pasta muito sensível é a presidente da Fusan, a Janaína, né? E curiosamente, o secretário Sérgio vive na Fusan, ele vai muito lá. Qual que é o interesse dele ali naquele setor? O que ele faz de tanto lá com a senhora Janaína? O Sérgio, ele ocupa uma secretaria, né, que foi criada nesse mandato, Secretaria de Governo, né? Ela dá uma assistência às outras secretarias do município, né? E diretamente ao gabinete. E a Fusan é um braço da prefeitura, né? Ela é uma fundação com direitos privados, né? Ela é tanto pública porque todos os funcionários lá são concursados, mas quem que mantém ela é a prefeitura, é dinheiro da prefeitura. E eu também é uma coisa que eu não consigo entender, né? Se existe o presidente que é o gestor, se existe o diretor técnico, que é o médico que cuida da parte estrutural, que funciona, cirurgias, atendimentos, tudo que tem hoje dentro do hospital. E o papel dele lá dentro, não sei, porque ele vive mais na Fusan do que na própria prefeitura. Qual o interesse dele lá? Não sei responder. Como eu falei para você, eu tenho a minha limitação de informação, que eu sempre respeitei, sabe, a prefeita nessas decisões, entendeu? E esse trabalho que eu desenvolvi dentro da prefeitura foi mais mesmo de eu buscar atendimento para aquele pessoal que mais precisa, porque a gente é média, baixa complexidade.
Então, quando você tem um caso cardíaco ou um caso de oncologia, a gente é encaminhado para a nossa referência dos estados. E nem sempre essas vagas são disponíveis. Então, é onde eu entrava para conseguir rápido, porque um câncer não espera, né? A pessoa conseguir a vaga, conseguir o tratamento, conseguir... Então, mas eu nunca participei diretamente, entendeu, dessa gestão interna, entendeu? Eu participava dos problemas que precisavam ser resolvidos dentro da Fusan, entendeu? O que tinha, o que acontecia, as reclamações, dessa parte, entendeu? Mas, assim, de números, das coisas que acontecem dentro, eu nunca participei diretamente disso, não. Ô Paulo, por falar em saúde, na história aí do mandato da Petra, tem um momento curioso, né? No começo do mandato, a prefeita enviou um projeto de lei para a Câmara para que fosse doado um terreno para a ONG Conviver, que tinha uma ligação com ela, Petra do Conviver, né? Sim. Para que fosse construído um hospital público. Esse projeto encontrou uma resistência na Câmara Municipal, não foi aprovado. E, de repente, milagrosamente, apareceu um empresário que doou um terreno e começou a construção desse hospital que virou privado. Quem é esse empresário que doou? É um empresário da cidade já que bastante tempo, né? O pai dele possuía grande, entendeu, grebas de terras dentro do município. E quando o pai dele veio a falecer, dividiu entre os irmãos. E ele ficou, né, com essa terra ali, próxima à divisa de Caçapava, que quando não deu certo mais, né, a doação do município da área, entendeu? Porque falar conviver, só explicar um pouquinho melhor isso. Quando você passa, entendeu, uma coisa assim para uma entidade, para ela fazer algo, construir, ela tem que ter um gestor, entendeu? Tem que ter uma entidade com uma CNPJ que faça aquilo, que ela receba o dinheiro, passa por dentro dela e ela vai construindo aquele empreendimento, entendeu? E não teve uma outra entidade de Caçapava que teve interesse de assumir isso aí para conseguir estar fazendo esse trâmite. Então, o Conviver, como que era não da prefeita, né? Aquilo Ligado ali a ela. é ligado a ela. Eles tentaram fazer através do Conviver, mas daí encontrou aquela resistência dentro da Câmara Municipal por achar que aqui dali tem uma ligação direta com a própria prefeita. Então foi aonde que os vereadores não acharam, entendeu, bacana, entendeu, de estar votando aqui dali, de estar conseguindo. E daí, de outra maneira, o Frei, né, que cuida disso, que foi o mesmo idealizador do São Francisco em Jacareí e tudo, ele começou a procurar empresários que ele tem esse sonho de fazer isso em Caçapava. E Caçapava necessita também de um novo hospital, de um novo PA, com um espaço físico melhor, porque aquele PA nosso ali é do século passado, dos anos 70. Então é muito tempo já que a cidade cresceu, desenvolveu para ter ainda um espaço ainda, entendeu, do mesmo tamanho. Então Caçapava sofre bastante com isso, principalmente agora nesse momento aí que está passando aí, entendeu? Teve o Covid, agora é da dengue. Esse surto que lota os pronto-socorros, né? Onde ficam pessoas, entendeu? Para o lado de fora, esperando vaga, mas se você não consegue acelerar também o atendimento, porque lá dentro só tem 12 poltronas para o medicamento, então se cria outra fila para o lado de dentro. Então é complicado. Então foi a saída que eles tentaram, achando, e que tá acontecendo, está andando. Parece que já foi feita a terraplanagem do novo hospital e está indo, mas como você colocou, totalmente privado. E essa ação do Frei Vitório, né? Frei Vitório. Isso, de pedir recursos a empresários, ela tem acontecido, está sendo desenvolvida? Tem acontecido jantares, rifas,
muita coisa assim que o Frei ele é uma pessoa muito conhecida, né, nesse mundo empresarial. E ainda tem pessoas ainda muito generosas ainda. E ele acredita ainda que é uma pessoa já de bastante idade, mas ele falou assim, ainda vou viver o bastante ainda para terminar essa obra. E ele fala em nome de quem que ele faz esse pedido? É totalmente dele mesmo. Ele é Por uma ele. pessoa bem restrita, ele não envolve assim, sabe? Não gosta também, entendeu? De envolvimento, de foto, de política nisso, já por ter acontecido, entendeu? Esse dos vereadores, entendeu? Dar essa negativa para ele, então ele preferiu manter afastado, né? Afastar. Esse hospital fica em que região ali de Caçapava? Você indo, né, de São José para Caçapava, do lado direito, logo na divisa que tem, né, de um lado a Embraer, do outro lado a DVR, que era a antiga Fuji. Aos fundos, entendeu? Atrás de um galpão, uma empresa desativada que tem. E a termoelétrica fica onde ali? A termoelétrica já fica do lado de Taubaté, na divisa com Taubaté, na Estrada Velha, né, dito Ardito, que já é a antiga Rio São Paulo. E quem que é o pai da criança aí da termoelétrica? Quem que A termoelétrica, na realidade, terreno? Quem que teve essa ideia? foi um estudo, né, que começou em 2019, né, na gestão passada. Tudo começou porque Caçapava ela tem ali um cruzamento de linhas, né, de gás que vem da Bolívia, que vem do Nordeste, que vem do pré-sal. Então, ela tem aqui, entendeu, várias válvulas ali, que é o lugar ali ideal para que acontecer esse tipo de atividade. E também a energia, né? As torres de alta tensão passam ao lado também. Então, onde eles escolheram na época uma área, né? Tiraram uma certidão de uso de solo, onde permitia eles fazerem um estudo, e começou lá atrás. E ele veio se tornar, né, a público nesse governo, porque o processo, né, de licenciamento, principalmente do IARIMA, que é o estudo de impacto ambiental, precisou, entendeu, da empresa contratada pela empresa participar aqui em Caçapava, fazer estudo, conversar com pessoas, e foi aonde que veio a público isso e tornou conhecido, entendeu, da termoelétrica. Você é a favor da termoelétrica? Não é nem questão assim de ser a favor, entendeu? Eu sou a favor do desenvolvimento, entendeu? Eu digo que as pessoas ela têm que tomar conhecimento, entendeu, da causa para saber dar opinião. Porque se você ouvir de um, de dois e de três, você vai vender um peixe que não é real. Agora, se você ir procurar, estudar, tanto é que agora vai ter as audiências públicas, que é para isso, aonde vai colocar as duas partes, que tanto a parte, né, da empresa, os engenheiros, cientistas, junto com os ambientalistas, e eles debaterem, entendeu? Essa situação, o que é ou não é. Mas eu digo para você que vende muita coisa assim errada, entendeu? Você vê foto de termoelétrica lá da Europa, lá da Rússia, assim, a carvão, daquele tempo dos anos 70, aquela fumaceira. Hoje, entendeu? A tecnologia, o desenvolvimento é outro, entendeu? Hoje a refrigeração dessas termoelétricas é a ar, entendeu? Não é nem a água, entendeu? Hoje a Dutra, ela tem um efeito estufa muito maior, assim, entendeu? 200 vezes maior do que vai acontecer a termoelétrica, entendeu? E outra coisa, que essa Caçapava, ela não tem autonomia para decidir, entendeu, sobre esse assunto, entendeu? É a União, é ela que detém isso. E o órgão da União fiscalizador que emite, entendeu, o funcionamento daquilo, se está dentro do padrão da emissão, se polui, se não polui, é o IBAMA, entendeu? Ele que conduz também essa, como é que se diz, essa audiência, entendeu? Esse debate para ouvir as pessoas e saber, entendeu, o que está acontecendo.
Então, quando você pergunta para mim que eu sou a favor, que eu sou contra, eu digo, cara, que as pessoas têm que procurar se informar. Porque, de repente, a cidade, entendeu? Ela fica para trás no seu desenvolvimento. Ela, por exemplo, ela dá um não, ela muda de cerca do outro lado, Taubaté fala sim, e o negócio acontece no vizinho, vai mudar alguma coisa o ar aqui, todo mundo que debateu aqui? Não, a gente vai perder um ICMS, entendeu? Que vai levar 30 anos para a gente conseguir e fazer o município acontecer. Eu falo isso porque o município hoje, o orçamento dele, ele não consegue pagar nem a manutenção da cidade, entendeu? Não consegue fazer a zeladoria da cidade. Se você colocar aí, por lei, 25% de educação que você é obrigado a gastar, a saúde é 15%, mas Caçapava coloca 30%. Só aí de 30 são 50 e poucos por cento, entendeu? Folha de pagamento é 48, sobra o que para você dividir com esporte, cultura e lazer? Então, Caçapava depende muito ainda dela ir no governo do estado, ir na União, passar o chapéu, trabalhar com seus deputados para a gente conseguir suprir, entendeu? As obras de infraestrutura que a cidade cresce, para a gente atender, entendeu? Porque não consegue. É um orçamento que está previsto para o ano que vem, eu acho que de 430, 440 milhões, uma cidade de 100 mil habitantes. E uma termoelétrica dessa, ela gera mais de 2.500 empregos na sua construção. Depois ela vai deixar um ICMS aqui em funcionamento dela, quando liga, né? Porque ela só vai ligar quando estiver na estiagem ainda, porque ainda está. Mas você sabe que cada ano que passa o nosso sistema hídrico vai abaixando, as hidrelétricas vai se acabando e a gente tem que procurar outra fonte de energia. Daí o pessoal pergunta, por que não põe a energia eólica, por que não põe a energia fotovoltaica? Mas isso significa nem 5% ainda do que se gasta no Brasil. Você já imaginou alguém conseguir viver sem energia? Então é complicado, entendeu? Então não é nem questão assim de ser a favor, de ser contra. Eu falo assim para a população: você quer isso para a cidade? Então vamos procurar saber o que é primeiro, entendeu? Não vamos lá, porque uma pessoa que pega um microfone com uma caixa e fica distribuindo papel falando, ela está falando, defendendo o que é o dela, entendeu? Você sabe que ele já é contrário, entendeu? Mas aí você vai saber se é verdade o que ele está falando. Então eu digo assim, que as pessoas têm que participar sim. Você quer exercer cidadania, participar, ter direito, ter voz, então faça. Participa, daí a cidade sua você vai poder cobrar do gestor público, entendeu? Mais educação, mais saúde, mais esporte, porque é o dinheiro que se arrecada que se gasta na cidade. A população de Caçapava, ele tem esse costume de participar de audiências públicas, acompanhar tramitação de projetos de lei? Como que é a política local? Eu falo que não. As redes sociais hoje são mais fortes, tá? Tanto é que a gente passou agora por um momento parecido. Não sei se você está acompanhando, que a CIAT, que é uma empresa, né, de seguranças, né, que é a mesma coisa que a Vibraz, entendeu? Que produz, o maior cliente dele é a Marinha, só para você saber. Trabalha com a defesa dos países, entendeu? De defender seus territórios e ter esse armamento. E Caçapava a legislação proibia. E daí quem que recebeu, estava lá no meu gabinete um dia, apareceu um engenheiro que foi amigo meu de infância, com outro engenheiro. Paulo, eu queria conversar com você, tem como? Tem. Então, Paulo, a CIAT está há tantos anos dentro aqui do Parque Tecnológico, ela ocupa lá uma área enorme, parece que de 20 mil metros lá. Agora ela fechou um contrato bilionário com os árabes, entendeu? E eles estão ampliando, entendeu? E eles precisam de uma fábrica nova e eles estão procurando lugar. E eles acham que o lugar ideal para se construir essa fábrica de tudo é Caçapava. Só que a gente tem um problema. A legislação de vocês proíbe. Paraibuna, que é aqui do lado, a legislação permite e eles doam um terreno de graça. Jambeiro,
a legislação permite e eles doam terreno do lado e é do outro lado da cerca. São José também quer ficar com tudo. Não só com a parte administrativa que vai aumentar também, mas eles queriam também que ficasse aqui e oferece benefícios também. E Jacareí também. Só que a gente quer Caçapava. Então a gente veio aqui pedir, vocês querem receber a SIAT aqui? Daí eu peguei, não, vou conversar com a prefeita, né? E a gente pode começar a desenvolver um trabalho. Daí foi aonde a prefeita me passou essa incumbência, falou para mim também deixar que o setor responsável, né, a pessoa responsável conduzisse isso, e a gente começou essa tratativa em dezembro com os vereadores, começou a levar de 2 em 2 lá para a empresa, eles faziam lá uma apresentação, o que era tudo, e teve o convencimento. E graças a Deus, essa semana passou a última lei que precisava, e essa fábrica foi para Caçapava, entendeu? Que isso aí vai significar assim, um impacto, entendeu? Nos cofres públicos, assim, mais ou menos de 20 milhões por ano, entendeu? Então, você imagine pegar 20 milhões, se você dividir por 14 secretarias, e quanta coisa que você pode fazer a mais dentro da cultura, dentro do turismo, dentro do esporte. Então, eu acho que o gestor tem que olhar isso, sabe? Ele tem que ter essa visão, entendeu? De não só de você cuidar só o que tem, mas de abrir a cidade para um crescimento. Caçapava, eu falo assim, que ela teve um azar de nascer no meio de 2 maiores cidades do Vale, né? E ela viveu sempre uma economia pendular, entendeu? Se gastava em Taubaté, gastava em São José, era para lá e para cá, e nem o próprio comércio nosso se desenvolveu de uma maneira assim, de você ter grandes lojas, ter grandes... sabe? Então, chegou a vez. Por quê? São José foi, já saturou. Taubaté foi, já... E está chegando a vez de Caçapava. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. A gente tem que levar esse debate à população, ao público. E a população tem que decidir. Então, você perguntou para mim, a população participa, entendeu, de tudo? Eu falei, quando teve as audiências públicas na Câmara, eram 1 ou 2 pessoas que foram, entendeu? Mas quando fez umas pesquisas pelas redes sociais, graças a Deus deu 80% a favor, entendeu? Da indústria aí para Caçapava, assim, de ter, e hoje a SIAT está em Caçapava. Que legal, parabéns pelo trabalho. E você foi dito aqui no começo da entrevista, você é um vice-prefeito muito atuante. Mas a partir do momento em que o Sérgio chegou a Caçapava, ele começou a querer ocupar muitos espaços. E você começou a ficar um pouco amarrado ali, não conseguiu desenvolver o seu trabalho, né? Ficou bem difícil para mim. Eu fiquei meio restrito, sabe, nos atendimentos, nas ligações. Caçapava ainda, ela tem aquela característica de cidade ainda pequena, entendeu? De você ir na feira, de você ir no mercado, na padaria, daí você enrosca com um, enrosca com outro. Você se torna uma pessoa assim pública e conhecida e você é cobrado. Então, às vezes fica pesado, né? Pô, já falei com você 1, 2, 3, 4 vezes, entendeu? As coisas não acontecem, entendeu? Então acaba ficando difícil, né? Você não saber mais o que responder, né? Para os munícipes da cidade que estão pedindo aquilo que eles têm direito, né? Como colocou, né? A gente como gestor, e a gente está respondendo. Então eu falo assim que eu digo, eu não tenho nada assim contra, eu não tenho, mas eu prefiro manter distância, sabe? Então, se ele está sendo bom lá, entendeu? A ordenadora de despesa é ela está, então que, né? E eu tomo outro caminho. É por isso que eu estou, né, junto com o meu grupo, tomando essa decisão que foi a partir de ontem, de ter um caminho separado hoje de dentro da gestão da prefeitura. Por isso que o Serginho entrou por uma porta e você saiu por outra. Praticamente foi isso. E esse desgaste que a gente percebe da Pétala, de onde que ela vem? Porque ali ela é conhecida também por ter muitos
parentes na administração, uma relação consanguínea em primeiro, segundo grau, oficialmente ou extraoficialmente. Isso a população leva em conta nesse desgaste ou é realmente uma carência de serviço público ali? Qual a avaliação sua da gestão? Eu digo para você as duas partes, tá? Eu digo assim que meio a meio porque eu falo para você que Caçapava hoje, o salário de um secretário, entendeu? Não é tanto atrativo para um profissional dele. Se ganha muito mais fora do que dentro. Então acaba ficando difícil para você contratar bons profissionais por um salário daquele. Então acaba, entendeu? Você tendo que colaborar com conhecido, com amigos, com parentes, que acaba diretamente ajudando-os, né? Indiretamente dentro da gestão. Isso aí eu falo porque eu participei dentro, eu sei que do jeito que entra secretário, às vezes aparece uma oportunidade melhor, o cara sai mesmo, porque o salário não é tão, entendeu, atrativo assim. Tá. E já que você comentou esse é o seu ponto de vista, de que o salário não é tão atrativo, então pode ser que não haja profissionais bons, né? Volto então a tocar no nome do Sérgio Matos. Ele não é um bom profissional ou ele é um bom profissional, mas se submete a um salário baixo em comparação ao mercado, com outros interesses do município? Então, a minha resposta vai ser um ponto de interrogação, né? O que será, entre aspas, ainda, né? O segredo da forma para se interessar, né? Uma pessoa de fora, São Paulo, né? Por um salário, né? De secretário de Caçapava, né? Então, é um ponto de interrogação que não quer se calar também. Ô Paulo, agora você rompeu de vez, você está solto no tabuleiro eleitoral de 2024. Para onde que o MDB caminha? Vamos lá, eu já tive uma reunião com o meu grupo, né? A partir do momento que começou sendo exonerado as pessoas, a gente teve já a oportunidade de se reunir mesmo ontem e hoje de manhã de novo, aonde eu já me coloquei à disposição como pré-candidato de partido para as convenções, né, partidárias, até que se não apareça outra pessoa. Essa semana que entrar eu já vou estar indo para São Paulo conversar já com a direção do estado, né, estadual, para estar fechando essa cidade de Caçapava já com, né, o MDB com candidatura própria. Já digo aqui para vocês também que dessas listas de candidatos que tem hoje, eu e o grupo, entendeu, não temos esse interesse de fazer parte de compor com ninguém dos pré-candidatos de hoje. De compor, entendeu, com esse cenário que está hoje. Não sei se amanhã apareça alguém, entendeu, diferente e daí eu posso estar o grupo mudando de ideia. Mas hoje não tem assim interesse, entendeu, do nosso diretório hoje compor com qualquer um desses que estão aí. Muito bom, muito obrigado, Paulo Eugênio, pela sua entrevista, muito informativa, muito esclarecedora, num momento importante em que existe esse rompimento político. Você é uma força, uma liderança na cidade, você e o seu grupo representam uma força e vão fazer diferença nas eleições. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço esse momento aqui de, vamos dizer, até meio diferente para mim, né? Menos de 24 horas eu fazia parte de um governo e hoje, né, eu estou fora e de eu estar colocando já, né, de primeira mão para as pessoas saber o que aconteceu, como foi que aconteceu e que a gente tem vida própria também agora para seguir o caminho que a gente achar melhor e ir para Caçapava. A prefeita vai se arrepender de ter perdido o Paulo? Rapaz, eu saí com ela assim sem problema. Foi triste, porque ela é uma pessoa que eu conheço, sabe, desde criança. A gente fez primário junto, sabe? A gente estudou junto. Depois a vida nos separou assim por questões assim de trabalho, família.
Eu tive muito contato com a mãe dela, que a mãe dela participava da mesma igreja que eu participava, entendeu? Eu fui coordenador também, assim, da parte religiosa, de grupos, onde a mãe dela participava. E depois a gente veio se encontrar de novo dentro. Então, a gente não saiu assim com aquela coisa, sabe, xingando, brigando, nada. Foi totalmente mesmo escolha. Que não tem como dois grupos que pensam diferente andar junto. Então, vai ser melhor andar separado. Então, foi isso que aconteceu. Foi um rompimento respeitoso entre vocês. Um rompimento respeitoso, entendeu? Tenho todo o respeito por ela. Espero que ela termine o mandato assim, são muitas entregas, trabalho que a gente desenvolveu, porque eu acho que o município precisa. Caçapava já ficou muito, entendeu? Tempo parada, atrasada. Então, a gente precisa ter um start, né? Um início assim para dar prosseguimento nos trabalhos. Então, eu desejo para ela aqui também boa sorte nesse resto de mandato para ela aqui, que Caçapava possa ganhar também. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição também para qualquer outra vez puder voltar, né? Tá debatendo e levando essa informação para a nossa cidade e para a região. Também agradecemos a sua audiência aqui no podcast Os Caminhos da Política, eleições 2024. E fique atento no nosso canal para as nossas próximas entrevistas.